Paz do Senhor a todas, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. A paz do Senhor a todas as irmãs lá de Campo Grande, as irmãs ali de Taubaté também têm aumentado, e as irmãs de Goiatuba que sempre nos assistem, as demais irmãs aqui de Três Lagoas que estão aí online, assistindo o nosso culto, que não pôde estar aqui, mas estão junto conosco, amém? Então vamos lá? Quero que você abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 9. Diz assim a palavra: Quando Jesus ressuscitou, ao alvorar do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos, quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e foram vistos por ela, não conseguiram acreditar. Depois Jesus apareceu em uma outra forma a outros 2 seguidores que estavam a caminho do interior. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também no depoimento deles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, e enquanto estavam reclinados, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que tinham visto depois de ressurreto. Ele lhes ordenou, enquanto estiver indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em outras línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo que nenhum mal lhes será feito. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois que lhe ter orientado, o Senhor foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com sinais que o acompanhavam. Amém. Que essa semana nós ministramos, semana passada, né, Elisângela, nós ministramos uma palavra num grupo que nós estamos lá em Araçatuba. E o Senhor tinha me dado um tema para nós estarmos ministrando durante essa semana. Era mulheres além do tempo. Mulheres além do tempo. E o Espírito Santo começou a falar desde a semana passada que Ele está levantando mulheres neste tempo aqui, neste tempo que nós estamos vivendo, para viver além desse tempo, para ter revelações futuras. Mulheres que estão vivendo hoje, mas estão focando no futuro. Mulheres que estão vivendo hoje, mas não estão só presas no mundo presente, na rotina do dia a dia, mas elas estão vendo além. Elas estão vendo além do natural. Elas estão conseguindo ver o sobrenatural de Deus no nosso tempo. Nós sabemos que Maria Madalena foi uma mulher, e eu fiz questão de ler nessa versão, porque essa versão aqui, Marcos, diz assim: Maria Madalena, a quem havia sido expulso 7 demônios. Então nós sabemos que Maria Madalena, ela era um dia possessa de demônio. Um dia ela servia a Satanás. Um dia ela era escrava do inimigo. Mas então um dia ela encontrou Jesus. E quando ela encontra Jesus, ele a liberta. E quando ele a liberta, ela nunca mais sai do lado de Jesus. Maria Madalena foi uma das mulheres, e tem vários versículos que confirmam, que durante os 3 anos do ministério terreno de Jesus, durante os 3 anos que Jesus andava de cidade para cidade, pregando o evangelho, curando os enfermos e fazendo milagre, Maria Madalena, outra Maria, Joana, elas eram mulheres que serviram Jesus, tanto com seus bens, que elas eram mulheres de posse, como ela servia também com os serviços. Elas iam junto com os discípulos. Ia Jesus, os 12 discípulos e as mulheres. As mulheres andaram 3 anos com Jesus. Elas viram todos os milagres. Maria Madalena viu a olho nu todos os milagres. Maria Madalena ouviu os ensinamentos de Jesus. Ela foi uma privilegiada, ela foi uma mulher além do tempo.
Muitas mulheres naquela época, nós sabemos que na época que ela vivia, as mulheres não podiam andar na rua desacompanhada do marido. E se ela não tivesse marido, ela não podia andar com outros homens que não fosse o seu marido. E Jesus não era o marido dela, mas ela resolveu andar com ele, como as outras mulheres também. Mas Jesus a chamou. Ela andou com ele porque ela recebeu um chamado de Deus. Ela andou com ele, aquelas outras mulheres também, porque Jesus chamou elas para aquele ministério. Chamou elas para acompanhar ele. E hoje nós estamos tendo, e eu senti muito forte no meu coração durante toda essa semana e semana passada, um chamamento de Deus para nossas vidas. Hoje nós somos essas mulheres comissionadas para algo grande. E eu quero te falar, o Senhor está procurando. Faz dias que o Senhor está me falando, eu estou procurando como aquele olheiro que vai aos times de futebol procurar o melhor jogador para pegar para o time dele. Assim o Senhor está procurando mulheres preparadas, santificadas e que estejam desenroladas do dia a dia para fazer uma obra para Ele. Porque ontem eu ministrei aqui sobre o Ministério da Reconciliação, que está lá em 1 Coríntios 5. Ali Paulo está falando, né, sobre o que era esse ministério, que Jesus morreu e por que Jesus morreu. Aí ele fala que Jesus morreu e sobre a morte de Jesus nós fomos reconciliados. E ele explica, nós éramos pecadores, né? Então eu quero explicar porque muitas não estavam aqui. E muitas podem ser que não sabem o que é esse Ministério da Reconciliação, o qual nós estamos sendo comissionadas. Vamos ler lá? Porque daí você que não estava aqui ontem vai acompanhar, você vai entender. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, lá no 18 só, que dá para entender. No 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Foi isso que eu ministrei ontem. E no 20 ele fala assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então aqui Paulo está explicando que Cristo, quando ele morre naquela cruz, ele não tinha pecado. Nós sabemos que quando Cristo, né, quando Adão e Eva, Deus criou o mundo, Adão e Eva, ele tinha uma comunhão com Deus. Toda a tarde Deus vinha até o jardim do Éden e ele conversava com Adão e Eva. E eles tinham ali uma amizade, eles tinham uma aliança. Mas quando Adão e Eva pecou, aquela aliança foi quebrada. E Deus então o expulsou, né? Expulsou tanto Adão como Eva do jardim do Éden. E a aliança, o vínculo do homem com Deus foi ali, houve uma rachadura, ali houve uma fissura, ali houve um impedimento. Então a comunhão que existia entre Deus e o homem foi quebrada ali. Então, para essa comunhão entre Deus e o homem for de novo, é como se pegasse algo e quebrasse em duas partes. Pensa você pegando um pano e dividindo em duas partes. E há uma rachadura no meio. Então, Cristo foi aquele que veio e reconciliou as duas partes. Ele veio para reconciliar Deus com o homem, para que o homem possa novamente ter o acesso com o Pai. Mas nós sabemos que Deus, ele teve que mandar Jesus, ele teve que mandar o seu único filho para morrer por nós. Por quê? E aí, se você for estudar, e eu quero explicar, porque às vezes tem muita gente, como eu ministrei ontem, que eu fui criada dentro de uma religião
que eu não sabia isso. Eu não sabia por que eu tinha que aceitar Jesus. Porque eu achava, né, porque eu ia na igreja, e eu achava que eu já tinha aceitado Jesus. Não, mas eu já conhecia Jesus, eu já tinha aceitado, eu já vivia com Jesus. Só que o meu Jesus que eu tinha aceitado naquela época, ele era aquele que estava ali pregado na cruz, morto. Eu não tinha aceitado, então, esse Jesus ressuscitado. Mas eu não tinha esse conhecimento, eu não entendia. E esse é o ministério da reconciliação. É quando eu chego para alguém e explico para a pessoa por que ela tem que aceitar Jesus. Porque Jesus é essa ponte de ligação entre o homem e Deus. Quando esse tecido foi cortado, Cristo veio e ele juntou as duas partes. Ele juntou o homem com Deus. Então, só através de Cristo, ele é uma ponte, ele é o caminho, ele é a porta aonde eu tenho contato com Deus. Então, nós temos que explicar isso. Sabe por quê? Muita gente não sabe. Eu sei porque eu vivi muitos anos sem saber. Eu sabia que Jesus era filho de Deus, mas eu não entendia porque eu tinha que aceitar ele, porque eu tinha que me render a ele, porque eu tinha que batizar nas águas. Eu não tinha esse conhecimento. E Paulo está explicando o ministério da reconciliação. E ontem eu preguei sobre isso. E eu quero falar, as mulheres também foram chamadas para pregar esta palavra. A palavra da reconciliação. Nós também estamos aqui no 20, onde ele fala assim: portanto, somos embaixadores de Cristo. E ontem eu ministrei o seguinte exemplo. Quando nós falamos a palavra embaixadores, o que é o embaixador? Vamos supor que hoje nós somos brasileiros e nós somos enviados do Brasil, do governo do Brasil, para a embaixada do Brasil lá no Japão. Então, lá no Japão, a pessoa vai me olhar e vai falar quem ela é. Ah, ela é embaixadora do Brasil. Ela veio lá do Brasil e mora aqui no Japão representando o Brasil. Mas o que ela faz? Ela defende as leis brasileiras, ela defende o povo brasileiro e ela fala tudo que a pessoa quer saber sobre o Brasil. Ela está ali representando a nação dela. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando que eu e você somos embaixadores de Cristo vivendo nesta terra, nesta era, nesta época. Então, é como nós sabemos que nós que somos salvos, hoje nós somos filhos de Deus. E nós temos sim um lugar preparado lá no céu, perante ao Pai. Nós temos, Jesus falou, eu vou para o Pai, vou vos preparar lugar. E o nosso lugar, quando eu faço uma aliança com Deus, o meu lugar está lá, preparado. Mas eu ainda estou vivendo aqui. E porque eu ainda estou vivendo aqui, eu vou proclamar o ministério da reconciliação. Hoje eu sou embaixadora desse reino que eu represento. Qual o reino? O reino de Deus. Então, aonde nós formos, e o Espírito Santo está morando dentro de mim, dentro de você, aonde você for, você é uma embaixadora de Cristo na terra. Então, eu sabendo disso, eu preciso o quê? Me posicionar à altura do meu chamado. Me posicionar à altura do meu cargo. Porque as pessoas que sabem que eu sou embaixadora de Cristo, elas querem olhar para mim e querem ver Cristo em mim. Elas querem que eu realmente represente aquilo que eu carrego. E muitas vezes, né, nós não representamos isso. Porque muitas vezes, depois eu vou ministrar aqui, com tantas coisas que acontecem na vida da pessoa, a pessoa se esquece disso. Se esquece que ela representa o reino de Deus. Se esquece que o Espírito Santo está dentro dela. Mas eu quero voltar lá em Maria Madalena para que vocês venham entender e saber que muitas vezes, em muitas doutrinas, em muitos ensinamentos, muitas mulheres acham que elas não foram comissionadas para pregar a palavra. Tem muitas mulheres que acham que somente os homens foram chamados. Ah, mas Jesus só chamou 12 discípulos. Então, eu não posso proclamar o evangelho. Não, deixa os homens fazer isso. Ah, eu vou cuidar da minha casa, vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar do meu marido. Ah, deixa os homens fazer isso. Mas a verdade é que a primeira pessoa que pregou a palavra da ressurreição foi Maria Madalena. E ela era mulher. Jesus nos chamou sim. E o inimigo tem enganado muitas mulheres nesta área. Para falar, não, deixa os homens pregar. Não, deixa os homens ser missionários. Deixa os homens falar, cuida da sua vida. Mas eu e você, todos nós
que recebemos a marca do Senhor, todos nós que recebemos esse selo de Deus, todos nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós temos que proclamar as boas novas. Por quê? Porque tem muita gente precisando, tem muita mulher morrendo sem saber, tem muita criança, muito jovem se matando, e ontem eu estava falando, muitos jovens se suicidando. O índice de suicídio no mundo tem aumentado muito, porque as pessoas não têm esperança. Nós vemos jovens de 17 anos, 18 anos, 15 anos, tentando tirar a própria vida. E se você for conversar, eles não têm mais esperança, mas eles são tão jovens, porque a esperança, ela vem com Cristo. E nós temos a palavra da esperança, nós temos a palavra da salvação, e muitas vezes ficamos com a nossa boca fechada. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos começar a proclamar as boas novas. Mas proclamar as boas novas, irmã, é só em cima do altar com o microfone? Não. Aonde eu vou, eu prego a palavra. Aonde eu vou, se a pessoa der uma oportunidade, você vai ser assim. A pessoa deu uma oportunidade e fala assim, você está diferente, parece que você mudou, você está mais feliz, você está mais calma, pá, lasca a palavra. Ah, mas sabe o que é? É que eu encontrei Jesus. Aí você conta o seu testemunho, ele me salvou, ele me curou, ele tirou toda aquela mágoa que eu tinha dentro do meu coração, ele abriu uma porta de esperança na minha vida, ele cuidou da minha família, ele transformou o meu marido. E essas palavras que nós vamos contando de testemunho, ela converte as pessoas. Porque o que as pessoas faziam aqui quando Jesus falou, ide ao mundo e proclamar o evangelho a toda criatura? O que era o evangelho? O evangelho era falar, Jesus veio ao mundo, Deus, né, encarnou em Jesus, Jesus veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia, está sentado ao direito do Pai. Todo aquele que o receber por Senhor será salvo. Esse era o evangelho. Este é o evangelho. E aquelas pessoas, elas saíam e falavam assim, eu vi Jesus curando. Jesus me curou. Como Maria Madalena saía e falava assim, não, mas antigamente eu era uma pessoa que servia ao mundo das trevas, mas Jesus me libertou. Ela falava o testemunho dela, e nós também vamos falar o nosso testemunho, o que Deus fez sobre a nossa vida. Amém? E Maria Madalena, nós sabemos, e ela é uma mulher, sim, extraordinária, como várias, como Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Ela também é uma mulher que nos dá um exemplo de uma mulher além do tempo. Por quê? Uma mulher além do tempo, ela é uma mulher que está focada naquele que a chamou, e não naquelas pessoas que estão ao redor dela. Hoje, o que mais barra uma pessoa, e não só hoje, como sempre, é a comparação que a pessoa faz dela para outra pessoa. Muitas vezes a pessoa está super bem, aí ela vê uma pessoa, conversa com uma amiga, a pessoa já fica mal. Ela começa a se comparar. Aí ela fala, nossa, mas essa pessoa entrou na igreja faz tão pouco tempo, nossa, mas essa pessoa parece estar mais crente que eu, está vivendo mais milagre do que eu, está fazendo mais isso do que eu, tem mais oportunidade do que eu. E essa pessoa começa a se comparar. Isso em todas as áreas da vida, tanto no corpo da pessoa, você olha para a pessoa, você queria aquele corpo da pessoa, você queria aquela roupa da pessoa, ao emprego, o marido, e assim vai. As comparações do dia a dia. Irmãs, quando nós realmente estamos focados em Cristo, quando nós realmente resolvemos assim sair do mundo e entrar num secreto com Deus, quando eu começo a buscar mais de Deus, quando eu começo a orar mais ao Pai, quando eu começo a realmente tirar uma parte do meu dia e viver uma comunhão íntima com Deus, eu começo a descobrir duas coisas. Primeiro, quem Deus é. Depois eu descubro quem eu sou. Porque eu só descubro quem eu sou quando eu descubro quem Deus é. E muitas mulheres hoje estão vivendo perdidas, que não sabem nem quem elas são, porque elas nunca descobriram quem Jesus é. Às vezes vêm até na igreja, às vezes até cultua, mas levam uma vida tão perdida. Você conversa com a pessoa hoje, ela quer ser cabeleireira, amanhã manicure, amanhã outra coisa, e amanhã cozinheira. E ela não para em serviço, e ela não para com o marido, e ela não para no emprego. Ela não tem estabilidade. E você conversa uma pessoa frustrada, uma pessoa depressiva, cheia de problemas,
E aí você fala, meu Deus, será que essa mulher já realmente teve um encontro com Jesus? Irmã, vir na igreja não significa ter um encontro com Jesus. O encontro com Jesus é algo que eu preciso querer. Eu preciso querer muito ter um encontro com ele. Maria Madalena, ela quis muito. Você vê que durante os 3 anos do ministério de Jesus, ela esteve ao lado dele. Na crucificação, nós sabemos que nenhum discípulo, exceto João, que estava nos pés da cruz, somente as mulheres ficaram ali olhando de longe. Elas tiveram todo o tempo com Jesus. E se você for ler na Bíblia, essas mulheres sabiam onde estava o corpo de Jesus, sabe por quê? Elas seguiram de longe aonde eles iam sepultar Jesus. Elas ficaram olhando de longe, aí elas falaram, está sepultada ali. Então, quando eu puder vir aqui, nós sabemos que fala que na madrugada, raiou o dia que ela podia ir, elas foram ali, as mulheres. Só as mulheres. Elas amaram demais. Elas amaram muito. E aí ela vai ali, e se você for ler em João, quando João que Maria fala que ela vai, chama Pedro, aí Pedro vem com João, vê que realmente Jesus não está ali, e ele sai correndo de novo, as mulheres vão embora, Maria Madalena fica ali chorando, na porta do sepulcro. E quando ela fica chorando, ela vê 2 anjos, e ela fala assim, aonde vocês puseram meu mestre? Aí ele fala assim, ele não está mais aqui. E daí Jesus fala com ela assim, o que você procura? Aí ela achando que era, né, o jardineiro, né? Ela fala assim, aonde você o colocou? Me fale que eu quero ir buscá-lo. Ele já tinha morrido. Aparentemente, ela pensava que ele não podia fazer mais nada por ela. Mas ela amou até o fim. Ela podia fazer por ele agora. Tudo que ele tinha feito por ela agora podia retribuir para ele. Ela queria ungir o corpo. Ela queria cuidar. Ainda que Jesus não pudesse mais fazer nada por ela. Agora ela podia fazer por ele. E aí era o próprio Jesus, falou assim, mulher, por que choras? Aí ela fala, né, onde você colocou o corpo do meu mestre? Daí ele fala, Maria. Aí ela reconhece, aí ela responde, mestre. Aí ele fala, vai aos discípulos e diz que eu ressuscitei. E vou agora para o Pai e depois eu os encontro. Sabe o que eu vejo aqui? A honra de Jesus às mulheres. A desonra que os homens davam às mulheres naquela época, Jesus quis honrá-la. Ele honrou durante os 3 anos e ele honrou na ressurreição, aparecendo primeiro para uma mulher, para dizer, eu escolhi sim as mulheres para falar a minha palavra. E se Jesus te escolheu, quem que vai te impedir? Ninguém. Quando Jesus escolhe uma pessoa, ninguém da terra e nem debaixo da terra não tem poder para impedir. Porque essa palavra que nós lemos aqui, no livro de Marcos, que eu escolhi Marcos justamente por causa disso, onde Jesus fala assim, eu te dou todo o poder, que ele aparece para os discípulos, ele fala, eu te dou todo o poder, que em meu nome vocês expulsarão demônios. Falarão em outras línguas, lá em Marcos 16:16. Irmãs, se nós tivéssemos noção do poder que há dentro de nós falaríamos mais a palavra de Deus. Nós pregaríamos mais o evangelho. Nós oraríamos mais por pessoas, impunhamos as mãos, como ele fala aqui, impunham as mãos e as pessoas serão curadas. Você vai dar ordem para o demônio sair da pessoa e o demônio vai sair da pessoa. Deus nos deu autoridade. Então nem os demônios podem nos impedir, nem homem pode nos impedir, ninguém pode impedir você de pregar as boas novas. Mas muitas vezes nós somos impedidas pelas próprias circunstâncias do dia a dia. Muitas mulheres não têm pecado, são mulheres santificadas. Ontem eu ministrei que alguns fatores que levam as pessoas a não pregar esse ministério de reconciliação, a não desenvolver esse chamado de embaixadores de Cristo. E eu preguei que um dos fatores, e um dos primeiros fatores que o Espírito Santo me revelou, foi que tem gente que tem vergonha de falar que é crente. Tem vergonha do evangelho. E em Romanos, a palavra diz assim, ó, Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê.
Paulo fala para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra, Timóteo. Não se envergonhe nem do evangelho, Timóteo, e nem de mim que estou preso pelo evangelho. Pregue a palavra. Então, quando Paulo fala isso para Timóteo, é como se Deus estivesse falando para nós, irmãs, pregue a palavra. Não tenha vergonha do evangelho. Vai estudar na faculdade? Como diz a Carol, na faculdade é o lugar que mais tem crente 007. Ninguém sabe que ela é crente. Ninguém sabe. Carol disse que foi esses dias, ela está estudando em Campo Grande, né? Esses dias ela foi com o abrigo do Dunamis que ela tem, que ela fez a escola do Dunamis. E aí disse que achou 2 crentes. Aí disse que as meninas chegaram nela, você é crente? Eu vi que você fez o Dunamis, você fez tal. Aí descobriu. Mas a Carol estava falando que nas faculdades é o lugar que as pessoas mais têm vergonha de falar que é crente. Então você que é jovem, que vai fazer uma faculdade, que você seja luz. Porque nós nascemos para ser sal e para ser luz. Sal é aquilo que dá sabor e luz é aquilo que coloca as trevas. Então, se você chegar num lugar, no emprego, não tenha vergonha de falar que é crente. Chega para namorar, o namorado conhecer o rapaz, não tenha vergonha de falar que é crente. Porque o evangelho não é vergonha, ele é honra para nós. Ele tem que ser para mim e para você um motivo de honra. Porque Jesus morreu e a morte dele foi sofrida. Nós sabemos que antes dele morrer, quando ele estava ali orando por mim e por você no Getsêmani, e que ele pede para o Pai, Senhor, se for preciso, passa de mim esse cálice. Nós sabemos que naquele dia, naquela noite, Jesus suou gotas de sangue. O peso do pecado que estava sobre a nossa vida, ele veio sobre Cristo. E era um peso muito grande. E Jesus suportou o peso do nosso pecado. A dívida que estava sobre nós, que era impagável, ele tomou sobre ele e ele cravou na cruz, é o que a palavra diz. Ele morreu por mim e por você. Ele não teve vergonha de nós. Ele não teve vergonha de nos chamar de filhas. Ele não teve vergonha de ser os nossos amigos, de ser o nosso amigo. Ele não tem vergonha de nós. Então que você também não tenha vergonha de Jesus, porque ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aí, o outro fator que o Senhor tinha me falado é que muitas pessoas não conseguem vencer a tentação e os pecados que perto rodeia. Muitas pessoas têm um chamado, vêm para a igreja, faz menção de servir ao Senhor, mas no dia a dia o pecado enreda essa pessoa e ela não consegue sair do pecado. Nós sabemos que a tentação, quem nos tenta não é Deus. Deus não tenta ninguém. Deus nos prova, é diferente. A provação de Deus é diferente da tentação do inimigo. A tentação do inimigo, ele vem como um prato para que você caia, como um prato para que você adultere, como um prato para que você minta, como um prato para que você se ire, brigue com o marido, brigue com o chefe, brigue com o filho. Ele é um prato, é uma tentação do inimigo. E a tentação do inimigo, nós sobressaímos porque nós temos autoridade. E em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, tem ali como você vence o pecado. Tiago fala assim, portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus. Nós só podemos resistir ao diabo se nós estiver submetidos a Deus. Eu preciso estar debaixo do sangue do Cordeiro. Eu preciso estar revestido de Cristo para mim conseguir resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. E é outro fator, que isso é o que eu creio que mais tem acontecido nos dias atuais, é a procrastinação. O que é a procrastinação? É o ato de deixar para depois o que quer fazer. Então hoje, eu e você sabemos, independente da sua idade. E ontem, quando eu estava preparando a palavra, o Espírito Santo falou assim para mim, tem pessoas que ela é chamada para esse ministério de reconciliação com 15 anos. Tem pessoa que é com 20, tem pessoa que é com 30, tem pessoa que é com 40, tem pessoa que é com 70, independente da idade. Quando Cristo te chama para esse ministério de reconciliação, ou seja, quando ele te salva, ele quer dizer assim, eu sei a idade que você tem, eu sei as correrias que você faz no dia a dia, eu sei quantos filhos você tem, eu sei como seu marido é uma bênção, mas assim mesmo eu estou te chamando.
Então o Senhor, Ele sabe dos nossos problemas, mas Ele nos chamou. E se Ele me chamou com 30 anos, vamos dar um exemplo, eu não posso falar para Ele, não, o Senhor está me chamando agora, eu vou ser crente, coisa mais lindinha dentro da igreja, mas eu só vou servir o Senhor com 50, quando eu aposentar. Aí sim, eu vou seguir o meu chamado. Não é assim que funciona. Porque a palavra diz que quando Jesus ressuscita, ele fala para o discípulo, enquanto vocês estiverem indo ao mundo, proclamai a palavra. Ou seja, é para ir e para proclamar a palavra agora, não é daqui 10 anos. Nós sabemos que os discípulos, eles não saíram de Jerusalém. Eles ficaram tudo ali, né? Estava super bom, cheio de milagre. Aí o que veio? A perseguição da igreja. Aí quando perseguiu a igreja, que todo mundo falou, não, se me pegar aqui e falar, saber que eu sou crente, eu vou morrer. Foi cada um para um lado. Correu um para uma cidade, outro para outro país, pronto, o evangelho proclamou. E né, o evangelho difundiu no mundo. Porque Cristo tem as maneiras de trabalhar. Deus sabe as maneiras de nós proclamarmos o evangelho. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração é que você foi sim chamada para isso. Então, e essa procrastinação, o que é isso? Hoje eu pensar assim, não, sabe o que é? Deus, eu sei que eu tenho esse chamado. Eu sei que eu sou essa pessoa aqui, ó, embaixadora de Cristo. Mas sabe o que é? Lá no meu serviço, eu tenho muito serviço. Então, eu preciso trabalhar. Lá na minha casa, eu tenho muito serviço, não tenho funcionária, meu marido é enjoado. Então, eu não tenho tempo para falar isso aqui. E vai deixando para depois. Falar, quando minhas crianças crescer, quando eu aposentar. Aquilo que nos envolve no dia a dia tem tirado muitas mulheres. E principalmente as mulheres, porque as mulheres estão trabalhando fora, estão trabalhando em casa. Então nós sabemos que a mulher está com essa dupla jornada. Isso é porque nós quisemos, né? Nós fizemos uma escolha excelente. Todas mulheres, várias com depressão, sobrecarregada, estressada, cansada. Você vai conversar com uma mulher de 10, 8 está cansada. Estou cansada porque eu tenho que fazer comida, porque eu tenho que limpar a casa, tenho que aguentar meu chefe, tenho que aguentar meu marido e vou para a igreja porque eu sou crente. Então as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas. Mas nós quisemos assim, amém. Nós estamos todo mundo trabalhando fora, amém. Deus abriu as portas para nós, nós vamos trabalhar. Mas uma coisa que o Espírito Santo falou para mim, eu não posso querer ser a melhor funcionária no meu serviço, a melhor esposa na minha casa, a melhor mãe de filha, a melhor tudo. Mas no Ministério da Reconciliação, nossa, esse não dá. Eu sou a pessoa menos disposta. Olha, tudo que pede para mim fazer eu não posso. Vamos fazer uma visita, irmã? Eu não posso. Irmã, você pode pregar? Eu não posso. Pode fazer isso? Eu não posso. Faz de qualquer jeito e o Senhor não está se agradando disso. Deus falou claramente para mim. Tem gente que para trabalha, meu Deus, é a coisa linda, funcionário melhor da empresa. Mas para fazer obra faz num descaso. Será que Deus está se agradando? Será que Deus merece isso? Será que o meu chefe merece todo o meu esforço, toda a minha juventude, toda a minha inteligência, toda a minha capacidade? E Deus merece nada? O meu resto? Foi assim que Deus fez com nós? Ele deu o resto que ele tinha? Não, ele deu o próprio filho dele para morrer por nós. Deus nos amou demais. E o que falta em nós é entender que Deus é amor e Ele nos amou. E Ele quer que nós venhamos honrar Ele à medida do amor dEle. E Ele merece essa honra. E eu preciso sim, por isso em primeiro lugar. Porque a palavra diz que eu preciso primeiro o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E as demais coisas, nós sabemos que naquele contexto, é quando ele pergunta assim, o que eu há de vestir, o que eu vou comer. E aí ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãs, não adianta nós querer nos matar. A palavra diz que não adianta você acordar de madrugada, comer o pão, né? Um pão penoso, trabalhar arduamente. O que a palavra diz? Que isso ele dá àqueles que o temem enquanto dormem. Ou seja, às vezes você pensa assim, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer o melhor, eu vou fazer outro turno, porque eu quero mostrar que eu sou ótima funcionária, e ano que vem eu vou trabalhar melhor, e eu quero mostrar ótimo para o meu marido, eu vou fazer tudo, mas para Jesus eu estou sem tempo.
Eu estou sem tempo para fazer as coisas para Jesus. Aí Jesus fala para você, filha, tem uma prima sua que precisa tanto de uma palavra minha. Ela está lá querendo se matar. Você tem o discernimento, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Você discerne que a pessoa está morrendo. Você discerne que aquele sobrinho seu está precisando de você. Você discerne que aquele vizinho seu está precisando de você. Mas você não quer falar. Você fala, quer saber? Para mim lá na casa daquela vizinha, ela é endemoniada, né? Eu vou ter que fazer um jejum. Eu vou ter que me preparar, eu vou ter que orar. Quer saber? Eu vou deixar isso para depois. E vai deixando para depois. Isso é procrastinação. Não é um pecado, mas é você deixar para depois. E vai deixando para depois. E o que o Senhor falou claramente no meu coração, eu não quero que você deixe a minha obra para depois. A minha obra eu te chamei para agora. Se você tem 30 anos, é com 30 anos. Se você tem 40, é com 40. Se você tem 20, é com 20. É agora. Se você está aqui na igreja agora, se você está ouvindo agora, o seu chamado é para agora. Aí você fala, mas irmão, o que eu tenho que fazer? Você tem que ajoelhar, ir para o seu secreto e falar, Jesus, eis-me aqui. Quero ser a sua embaixadora. Usa a minha boca, usa as minhas mãos para curar, usa os meus pés para levar o evangelho. Eu quero ser a sua embaixadora nessa terra. E você vai ver o que Jesus vai fazer com a sua vida. Sabe o que ele vai fazer? Essa sobrecarga que você acha que você tem, ele vai tirar assim com a mão dele. Esse tempo que você diz que não tem, vai sobrar na sua agenda. Esse dinheiro que falta todo mês na sua casa e você tem que trabalhar dobrado, vai vir que você não sabe nem de onde. Jesus, ele é fiel. Jesus, ele não é injusto e não é infiel. Ele é fiel. Vale a pena você trabalhar para o Rei dos Reis. Vale a pena. Ele está te alistando para o exército dele. E vale a pena. Você vai ver. Maria Madalena aqui, ela nunca mais foi possuída de demônio. Ela foi liberta. Porque ela quis ficar grudada com Jesus. Ela quis servir o mestre até o fim, em todos os momentos. Ela quis pôr Jesus em primeiro lugar na vida dela. E a verdade, o que o Senhor está falando para mim e para você, eu quero ser o primeiro nas suas escolhas. Eu quero que você acorde de manhã e você primeiro fale comigo. Primeiro, antes do WhatsApp, antes de ver as mensagens, primeiro Jesus. Ele quer ser o primeiro. Ele quer de manhã conversar com você, te revestir com as armaduras celestiais. Ele quer que você acorde e fale com ele. Como que eu, irmã, posso acordar atrasada, já vestir roupa e sair para o serviço, e vai, o dia vai, e cuida de menino, e vem, faz comida, e trabalha de novo, e vem para a igreja, e não para um minuto para ouvir Jesus. E ele está aí esperando. Você dá um tempo para ele falar com você. E quando ele falar com você, ele vai te revelar coisas profundas e ocultas, que você nunca soube. Maria Madalena, ela teve a revelação que ninguém nunca soube. Algo novo. Ela teve a revelação da ressurreição. Ela levou esse novo. O Senhor quer te dar coisas novas. O Senhor quer te ensinar coisas novas. Mas isso não é só relacionado a ministério aqui espiritual, é relacionado à sua vida, é relacionado a como você vai lidar com o seu marido, é como você lidar com o seu chefe, é como você lidar com os seus filhos, é como você lidar com você mesmo, é como você sair do seu mundinho e olhar para o lado e ver que tem uma pessoa que necessita de uma palavra. E o Senhor quer fazer isso comigo e com você, amém? Você crê? Ponha esse ministério de reconciliação em primeiro lugar na sua agenda. Realmente queira ser essa embaixadora de Cristo. Queira proclamar as boas novas. Queira ser essa pessoa escolhida para fazer algo extraordinário nessa terra. Como Maria Madalena fez algo extraordinário, ele levou uma palavra extraordinária. Queira ser essa mulher, porque o Senhor não é como o inimigo que entra sem ser convidado. Ele
lança o convite, mas você tem que abrir a porta. Ele lança o convite, ó, vem ceiar comigo, mas você tem que abrir a porta do seu coração. O Senhor quer tirar toda a angústia que você tem trazido dentro do teu coração. Ele quer direcionar os teus passos. Ele quer ensinar para você aonde você está errando. Aonde você está errando o percurso. Ele quer falar para você aonde você se perdeu. Aonde você se perdeu? Às vezes você fala assim, irmã, se eu for conversar com você, você não sabe nada do meu passado, você não sabe nada das coisas que eu tenho vivido, você não sabe nada dos meus problemas, do que eu já vivi. Mas o Senhor sabe. Se Ele está mandando essa palavra e está falando para você que Ele quer te ajudar. Ele quer ser, e o Espírito Santo, Ele é aquele que nos ajuda, que nos consola, que nos dá direção. Ele quer direcionar os seus passos. Irmã, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo e não pelas nossas emoções, porque as mulheres têm muita tendência de ser direcionada a vida dela pelas emoções dela. Acorda hoje com TPM, pronto, briga com todo mundo. Aí amanhã ela tá ótima, faz as pazes com todo mundo. Então, assim, as mulheres, ela tem muito essa tendência, né, emocional. Mas, irmãs, eu vou falar algo para vocês. E sempre eu repito isso. Eu não sou guiada pelas minhas emoções. Se eu fosse guiada pelas minhas emoções, o meu dia hoje não foi bom. Então, hoje, eu poderia vir aqui e falar para uma das meninas, não, eu não vou pregar hoje não, que eu não tive um dia bom. Só que eu não sou guiada pelas minhas emoções. E se eu fui chamada para pregar, o inimigo jamais vai tampar a minha boca. Porque o Senhor me deu autoridade, e hoje vinha uma palavra muito forte no meu coração, e dizia assim, eu te dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões. E nenhuma força do mal te fará mal. Nada nos fará mal, nada para uma mulher que decide caminhar com Cristo. Nada tampa a boca de uma mulher que decide proclamar as boas novas. Você pode pregar chorando, mas você vai pregar. Você pode pregar sorrindo, mas você vai pregar. Independente se você está bem ou se você está mal, o compromisso que Deus quer fazer com você é você vai falar a minha palavra, estando bem, estando mal? Vou falar. Pronto, está fechado, é isso que Ele quer. É isso que Ele quer. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai simplesmente trilhar os passos para você passar. Ele vai pegar aquela rua pedregosa que você tem para passar e Ele vai patrolar aquela rua para você andar em terrenos aplainados pelo Senhor. Vale a pena ser fiel, vale a pena desenvolver esse chamado. E o Senhor falou para mim hoje, na hora que eu estava vindo. Você vai dizer para aquelas mulheres assim, o que tem tirado você desse chamado? O que está atrapalhando você de pregar as boas novas e viver em novidade de vida todos os dias? O quê? Então você vai trazer hoje a sua lembrança. E o Senhor vai te dar autoridade. E você, da sua boca, vai jogar isso para debaixo dos seus pés. Porque Deus te deu autoridade para fazer isso. Sabe por quê? Porque aquilo que me atrapalha e aquilo que tenta te atrapalhar é o inimigo. Porque quem nos levantou foi Deus. Deus nunca vai nos atrapalhar. Ele nos levantou. Ele nos comissionou. E é o que Paulo estava falando aqui. Por isso que eu persuadi a todos que eu encontro a proclamar a palavra. É isso que ele está falando. Por isso, então às vezes você fala, irmã, eu tentei fazer tantas coisas na minha vida e às vezes nada deu certo. Por quê? Porque Deus te chamou para algo e você não quer fazer. E eu vou falar algo que o Espírito Santo está falando. O chamado de Deus, ele não é um convite. Convite é assim, você me convida para tomar um café lá na sua casa. Aí eu falo, não, irmã, hoje eu não posso ir não, tá? Convite é isso, eu vou se eu quiser. Chamado é chamado, não tem escolha. Aceite o chamado de Deus sobre a tua vida. Aceite, sabe por quê? Vai doer menos em você. Porque Deus é bom. Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe quem você é, Ele sabe as suas inconstâncias, Ele sabe o seu temperamento, Ele sabe a sua incapacidade, mas assim mesmo Ele te chamou. Sabe por quê? Porque Ele chamou Maria Madalena, que tinha 7 demônios, para Ele libertar aquela mulher e ela se tornar na mensageira da ressurreição.
Ele não mudou a maneira de agir. Às vezes você fala, eu sou ninguém, eu sou uma pessoa que não tenho valor, eu sou uma pessoa que já pequei muito, eu sou uma pessoa descompassada. E o Senhor está falando, é você mesmo que eu quero. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo te tomar por completo, todos vão ver quem é Deus. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, Deus existe mesmo, transformou essa mulher aí. Deus existe. Deus quer fazer isso com você. E se você crer e colocar a fé no seu coração, o Senhor vai te transformar numa pessoa cheia da unção, cheia do poder. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim, essa não é a mesma não. Ela está muito diferente. Ela está extremamente diferente. E você vai dizer, Jesus me transformou. Jesus me libertou. Eu não sou mais a mesma, porque eu não sou mais guiada pelas minhas emoções. Eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. E se hoje estiver bom, eu falo de Jesus. E se hoje eu estiver mal, eu falo de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Traga a sua lembrança agora aquilo que te impede. Aquilo que te impede de prosseguir no reino de Deus. Aquilo que te impede de fazer uma aliança verdadeira com Cristo. Aquilo que te impede de realmente falar para Jesus, pode me colocar, Jesus, no centro do seu querer. Não mais o meu querer agora, Jesus, agora é o Senhor. Eu sou como uma pessoa que eu não vou tomar mais nenhuma decisão. O Senhor vai decidir tudo por mim. Porque todas as decisões que eu tomei na minha vida, a maioria eu tomei errada. Então, Senhor, agora é com o Senhor. Se você tiver coragem de entregar toda a tua vida hoje, tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você pensa que você é na mão daquele que te amou demais, Ele vai te transformar num novo vaso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui as nossas vidas, Jesus. Como nós queremos, Senhor, ser transformadas pelo Senhor. Como nós queremos, Senhor, que o Senhor realmente entre dentro do nosso coração. Lava a nossa alma, Jesus. Tira, Senhor, essas inquietações. Tira, Senhor, essas angústias. Tira, Senhor, esses demônios que querem nos dominar a nossa mente. Que querem dominar os nossos sentimentos. Que querem dominar os nossos corações. Ah, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Eu sei que o Senhor pode ir no mais profundo do coração dessa mulher, ó Pai. O Senhor pode ir nesse quartinho escuro que ela guarda 7 chaves, Pai. O Senhor pode abrir esta porta. O Senhor pode limpar esse quarto. O Senhor pode varrer esse quarto. O Senhor pode tirar esses lixos que estão dentro desse quarto e jogar fora e trazer para o mar do esquecimento e fazer dessa mulher uma nova mulher. Ah, Espírito Santo vai trabalhando agora neste coração, vai tirando todo esse entulho que o inimigo está colocando dentro deste coração, ó Pai. Ah, Espírito Santo vai tomando este coração agora nessa noite. Vai agora trabalhando neste coração, ó Pai. Vai tirando tudo aquilo que não convém. Ah, Espírito Santo vai escrevendo uma nova história. Vai encher este coração do teu amor. Vai dizendo para ela o quanto o Senhor a ama. Que este coração venha ser cheio da tua presença nesta noite. Pai, como ela nunca sentiu a tua presença, que ela venha ser cheia da tua presença hoje, que ela venha testemunhar que realmente o Senhor está nesta palavra, o Senhor realmente a chamou para um propósito maior. Ah, Espírito Santo, vai tomando essa vida agora em tuas mãos, ó Pai, vai agora, Pai, vai tirando, vai limpando, vai tirando tudo isso que ela tem guardado, Pai. Liberta ela, Pai, liberta desses traumas. Arranca pela raiz esse trauma, Pai. Ah, Espírito Santo, e vai colocando uma esperança. Finca a sua bandeira do Jeová Rafá, o Deus que cura os nossos corações, o Deus que cura a nossa terra seca e transforma num manancial. Vai transformando, vai irrigando os nossos corações nessa noite, Pai.